Olá pessoal, Luiz Fernando Gutierrez Roque, analista de mercado aqui da Safras e Mercado. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os mercados, aí, os rumos dos mercados de soja e milho, os cenários que a gente está esperando, está desenhando para os próximos meses, principalmente para esse restante de 2024, talvez pincelando um pouquinho 2025. Tocar em alguns pontos importantes, aí, tentar fazer de uma forma resumida, né, indo direto ao ponto, tentando responder a pergunta que todo mundo quer saber, né? Para onde vão os preços dessas duas commodities aí, diante dos fatores que têm mexido com as cotações e que devem mexer com as cotações aí nos próximos meses. Então vai ser dividido entre soja e milho, tá? A primeira parte de soja, a segunda parte de milho, tentando ir direto ao ponto aí com relação aos principais fatores que estão mexendo com o mercado, tá, pessoal? O primeiro grande ponto aí no caso da soja, que tem mexido com os preços e deve continuar mexendo, é a produção brasileira desse ano, né? Todo mundo sabe que a gente teve um problema importante de produção nesse ano no Brasil, né? Com uma seca bastante extensa no centro-norte brasileiro, aí, principalmente no último trimestre de 2023, e isso trouxe problemas produtivos importantes. A gente teve uma quebra produtiva importante em vários estados aí do centro-norte brasileiro, mas também uma parte do sul, por exemplo, Paraná perdeu uma parte da produção importante, mas o destaque negativo é principalmente o Mato Grosso aí com uma quebra próxima de 17, 18%, uma quebra que a gente fazia muito tempo que não via ou recentemente não tinha visto aí ainda uma quebra tão grande no maior estado produtor brasileiro. Goiás perdendo, Mato Grosso do Sul perdendo, Minas Gerais perdendo alguma coisa, São Paulo, enfim, vários estados do Brasil tendo problemas produtivos, o que levaram, né, o que nos levou principalmente a essa quebra em nível nacional de pelo menos 10, 15 milhões de toneladas aí foram perdidas no centro-norte. Nesse momento a gente está atento, né, pessoal, nesses meados de maio aí que a gente está agora, com a questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que era para ter uma safra de recuperação, né, a gente estava prevendo aí até abril uma safra próxima de 23 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. A gente, né, passou aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por um grande problema climático agora de enchentes em nível estadual, atingiram muitos municípios em praticamente todas as regiões do estado, muita chuva mesmo durante a primeira quinzena aí de maio, ou os primeiros 10 dias, finalzinho de abril, primeiros 10 dias de maio, e a gente vai ter perdas produtivas no Rio Grande do Sul. Ainda é um pouco cedo para a gente saber a extensão dessas perdas, a gente ainda está contabilizando isso, mas a gente vai ter que cortar um pouco a safra gaúcha, que a gente estava esperando antes algo em torno de 22,8 milhões, certamente a gente vai trazer um número menor que isso na nossa próxima atualização, mas a gente ainda não sabe, ainda a gente não consegue quantificar o tamanho das perdas. Nesse momento a gente fala que até 5 milhões de toneladas de soja estão em risco aqui no Rio Grande do Sul. Muitas lavouras não vão ser colhidas, tem lavouras que vão ser colhidas com uma qualidade muito baixa, com perda de produtividade. Então é uma dúvida que a gente tem, mas certamente a safra brasileira, por conta disso, né, vai ficar abaixo de 150 milhões. Em breve a gente vai fazer uma atualização e não havendo ajustes positivos em outros estados, o que é possível ainda, a gente vai cortar a safra brasileira que deve ficar abaixo de 150 milhões de toneladas, tá, pessoal? Então isso é um ponto importante. Por quê? Porque, como eu falei, somando agora as perdas do centro-norte do país com o Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma perda próxima de 20 milhões de toneladas nessa temporada, o que reduz a oferta brasileira nessa temporada e ajuda os preços. Daqui para frente, a partir de junho principalmente, os preços devem ter uma firmeza em cima de uma menor oferta brasileira disponível para o resto do ano. Então isso deve mexer principalmente com prêmios de exportação, que devem subir à medida que a gente for se aproximando do final do ano, trazendo um ambiente mais positivo para a formação dos preços. Obviamente vai depender muito de câmbio, vai depender de Chicago também, mas pelo menos internamente a gente tem um grande suporte, que é essa questão da oferta menor, que deve trazer prêmios melhores, que deve resultar em preços melhores, principalmente à medida que a gente for se aproximando do final do ano aqui no Brasil. Então é um ponto importante, a tendência nesse momento é de preços mais firmes no segundo semestre brasileiro, no caso da soja. Obviamente, como eu falei, vai depender também muito de clima americano agora, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas esse é um fator bastante importante que já é um indicativo aí de preços mais altos para o restante do ano no Brasil. Só para a gente passar rapidamente, tá, a questão no Rio Grande do Sul, a gente está com a colheita avançando ainda agora
né, tentando se recuperar, a gente vê que teve bem menos chuva nesses últimos dias aqui no sul, né, o que está permitindo que os trabalhos avancem um pouco melhor. As próximas 2 semanas a chuva deve voltar, o que pode voltar a atrapalhar os trabalhos, tá? E aqui no centro, no resto do país, praticamente todo o resto do país com pouca chuva, e aqui a gente já fala um pouquinho de milho, né? Que a gente vai falar mais à frente, mas essa baixa umidade aqui está trazendo problemas para o milho, já adianto para vocês que a gente vai falar mais à frente, tá, pessoal? Colocando em números, a colheita do Rio Grande do Sul até o dia 17 de maio estava em 86% da área, contra uma média de 97,5%, tá, pessoal? Então a colheita brasileira praticamente encerrada em todos os outros estados, só o Rio Grande do Sul aí ainda colhendo, e a gente ainda deve ter alguns problemas para avançar com os trabalhos de colheita aqui no sul, o que também ajuda né, na dificuldade com relação ao tamanho das perdas produtivas aqui nas lavouras gaúchas, tá, pessoal? Com relação à comercialização, um dado importante, tá? Até o início de maio a gente tinha praticamente 51% da safra brasileira negociada, contra uma média de 65%. Isso aqui, durante a colheita, jogou contra preço, tá? Porque a oferta era muito grande, mesmo que o produtor tentasse segurar, a oferta era muito abundante. À medida que a gente for se aproximando do final do ano, aí sim, esse atraso de comercialização, de alguma forma, vai jogar a favor de preço. Tá? Não quer dizer que tem que segurar a soja até virar o ano, tem que aproveitar os momentos positivos, mas esse atraso realmente vai fazer com que a indústria e a exportação tentem pagar um pouco mais por essa soja, tá? Se a gente não tivesse um problema de safra, isso aqui ia jogar contra preço, mas como a gente teve problema de safra, como eu falei, a gente colheu bem menos que a gente imaginava, então a gente tem uma oferta disponível bem menor, isso aqui de alguma forma vai ajudar um pouquinho os preços, mas, de novo, não quer dizer que o produtor tem que segurar, né? Segurar soja por muito tempo tem se mostrado uma estratégia errada, mas de alguma forma nesse ano quem conseguiu segurar apostando em um problema produtivo no Brasil vai acabar se dando bem, entre aspas, porque isso vai ajudar a manter os preços mais firmes agora nessa segunda metade do ano que a gente vai estar entrando em breve, tá, pessoal? Mas é um dado importante, é um atraso bastante relevante na comercialização brasileira, o que tende a ajudar os preços no segundo semestre. Com relação à exportação brasileira, a gente vai ter que exportar menos nesse ano, embora os primeiros 4, 5 meses do ano a gente exportou mais que no ano passado, né? A gente vê no acumulado aqui até maio quase 54 milhões contra 51,4 do ano passado. Muito porque a gente teve, né? Ainda tem uma produção relevante no Brasil e a centralização da entrada de safra é nesse primeiro semestre, então a gente tem muita oferta disponível ainda, o que vai ajudar nessa exportação. Mas no segundo semestre a tendência é essas barras em vermelho ficarem abaixo das barras em azul, porque a gente vai ter menos soja disponível e a gente não vai conseguir exportar o recorde que a gente exportou no ano passado, que foi 101,8 milhões. Nesse ano, a nossa previsão hoje é de 96 milhões, mas se a gente cortar a safra do Rio Grande do Sul, que vai acontecer em breve, a gente vai ter que cortar a exportação brasileira aí, que deve ficar abaixo de 95, 94 milhões nessa temporada. Tudo isso nos leva ao código de oferta e demanda, e aqui é o grande ponto, né, da questão da produção brasileira, com exportações menores, a gente vai ter um estoque, né, de passagem menor que no ano passado. E isso aqui, essa queda de pelo menos 28% no estoque, leva a esse ambiente mais positivo que eu comentei anteriormente, né? Menos soja disponível no mercado brasileiro no segundo semestre vai levar a um ambiente mais positivo para os preços internos no Brasil. Então a gente tem uma tendência de preços mais firmes, exatamente por ter esse estoque de passagem menor nessa temporada. Com relação à Argentina, um ponto importante que pressionou bastante os preços no primeiro semestre, tá? Que a Argentina está se recuperando de uma grande quebra produtiva no ano passado. Então, nessa temporada, a gente está confirmando, né, a colheita argentina está avançando e está se confirmando uma colheita bastante superior ao do ano passado. No ano passado, eles tiveram uma grande quebra produtiva, colheram 21 milhões de toneladas praticamente, e nesse ano a colheita argentina vai se aproximar de 50 milhões. Então, isso explica muito o porquê até março os preços aqui no Brasil estavam mais baixos, porque essa possibilidade de uma colheita grande na Argentina estava compensando ainda as perdas no Brasil. A partir agora do momento que a gente está consolidando as perdas de uma forma um pouco mais clara, né, a gente percebe que o mercado vai brigar pela soja restante no Brasil e a gente vai ter esse ambiente mais positivo mesmo que a Argentina colha mais, tá, pessoal?
Só para mostrar rapidamente, a colheita argentina não tem problemas, os trabalhos estão avançando bem nos últimos dias e as próximas 2 semanas também a gente não deve ter problemas por lá. Tá? O que a gente tem que olhar daqui para frente é a safra americana. A gente tem uma tendência de aumento de área nos Estados Unidos nessa temporada, principalmente porque as áreas de milho e soja competem por lá e hoje está valendo mais a pena o produtor plantar soja do que plantar milho, porque o preço do milho caiu mais que o preço da soja nos últimos 12, 15 meses, tá, na Bolsa de Chicago. Então hoje o produtor de milho está optando mais por, o produtor, né, americano está optando mais por plantar soja do que milho, lembrando, né, que as áreas competem diretamente, ou se planta soja ou se planta milho, lá eles não têm a safrinha, então o produtor de milho deve migrar para áreas maiores de soja nessa temporada, e isso leva naturalmente a um potencial produtivo maior. Hoje está sendo estimada a safra americana em 121 milhões de toneladas, o que, se confirmado, é um fator negativo para Chicago, que hoje está trabalhando entre 12,20 e 12,40 dólares por bushel, e se a gente confirmar uma safra grande nos Estados Unidos, esse Chicago deve perder os 12 dólares e deve buscar os 11 dólares em Chicago, tá, pessoal? Então é um ponto importante que pode acabar impedindo que o preço da soja melhore no Brasil, ou até mesmo em algum momento pressionar a cotação, e a cotação pode ficar mais baixa em se confirmando uma safra grande nos Estados Unidos, tá? Então aqui é o quadro de oferta e demanda americano. Por que é tão importante isso? Porque uma produção desse tamanho de 121 deve levar a uma grande recuperação dos estoques americanos de soja, 30% superiores do que no ano passado. Então isso é negativo para Chicago, tá, pessoal? E pode ser um ponto negativo para a formação dos preços, obviamente, em se confirmando uma produção desse tamanho, é negativo para Chicago e é negativo para a formação dos preços, tá? Então, já olhando para 2025, isso pode trazer alguns impactos importantes, porque a produção americana tende a ser maior. Obviamente que vai depender de questões climáticas, né? A gente está no meio do plantio recém por lá. A gente está com metade da área plantada, está um pouco acima da média, então o plantio está evoluindo bem, mas obviamente vai depender tudo do clima daqui para frente, né? Os meses de maio e abril foram até com chuvas um pouco acima da média, e nos próximos meses a gente não vê um grande bolsão de seca que tende a trazer um problema produtivo. Obviamente esses mapas ainda vão, né, podem mudar, mas nesse momento a gente tem que trabalhar com uma safra cheia nos Estados Unidos, e safra cheia nos Estados Unidos é Chicago pressionado ali na frente, principalmente no segundo semestre. Beleza, então assim, resumindo a questão da soja, tá, pessoal? A gente entende que mesmo que Chicago esteja um pouco mais baixo ali na frente, a gente mesmo assim deve ter um ambiente positivo para o preço no Brasil. Não é que o preço vai disparar, né? Porque se Chicago cair, o preço não vai conseguir disparar no Brasil. Agora, se Chicago subir, a gente vai ter Chicago pesando positivamente e um mercado interno aí via prêmio pesando positivamente. Então isso tende sim a trazer um ambiente mais positivo. Agora, se Chicago cair, a gente vai ter ainda de alguma forma, pode ter ainda ganhos nos preços brasileiros, mas um pouco mais moderados no segundo semestre. Então a tendência para os preços brasileiros hoje, ela é de estabilidade e positiva, tá? Mais para positiva do que para estabilidade, mas vai depender muito do tamanho da safra norte-americana. Falando um pouquinho do milho, pessoal, a gente tem, né, a safrinha tá em andamento no Brasil, a gente está começando os trabalhos de colheita agora em alguns estados, ainda de forma inicial, e é uma safrinha com problemas. É uma safrinha que a gente já teve uma área menor nesse ano, né, uma área em média aí no Brasil 6% menor do que no ano passado, muito pela questão das margens do milho nesse ano que estavam muito apertadas, né? A gente teve alguns problemas de janela de plantio, e além disso, a gente está tendo agora problemas ligados ao clima, né? Principalmente no Paraná, no Mato Grosso do Sul, uma parte de Minas Gerais, uma parte até de Goiás, está tendo alguma coisinha. E isso deve reduzir a nossa produção de safrinha, né? Que vai mexer com a safra brasileira. Então, a safra que a gente colheu no ano passado, 140 milhões, esse ano a gente está trabalhando com 126 mais ou menos milhões, mas esses números aqui deve cair mais, deve ir para 122, 121, quem sabe até mais próximo de 120, dependendo como for o tamanho da perda nesses estados aí que eu comentei, que já consolidam algumas perdas. Então, essa produção menor de milho leva a estoques menores, e estoques menores leva a preços mais firmes, tá, pessoal? Então, só para mostrar essa questão climática, né? A gente tem 2 semanas muito secas pela frente, como já tinham sido semanas anteriores, e isso está trazendo
problemas para a produção brasileira. Tá? A comercialização de milho está atrasada, então está com 23% até o início de maio contra 31% da média. Isso de alguma forma pode ajudar o preço um pouquinho mais à frente, tá? Mas de novo, da mesma forma que na soja, não tem sido uma estratégia muito acertada segurar muito, tá? Mas o ambiente agora está um pouco mais positivo, então quem conseguiu segurar o milho, não precisou vender aí no primeiro semestre, deve ter um ambiente um pouco melhor mais à frente, tá? O quadro de oferta e demanda do milho mostra isso, a questão da menor oferta vai trazer uma queda de estoque. Como eu falei, a gente vai ajustar negativamente esse número de produção e esse estoque deve cair mais, tá? Então esses estoques mais apertados trazem um ambiente positivo para preço de milho. De novo, não que o preço vá disparar, porque a gente tem a entrada da safra, né, a entrada da safrinha agora no segundo semestre e naturalmente isso pesa sobre o preço, mas a gente vai ter um ambiente mais positivo aí devido a essa questão ligada à queda da produção, tá? Um ponto importante de atenção é a questão das exportações. Se a nossa exportação cair mais do que a gente está esperando, aí o ambiente para preço no Brasil não fica tão positivo, tá? Então é importante, a nossa exportação já está caindo bem nesse ano, né? Porque a Argentina está voltando aí com uma produção forte, roubando um pouco da exportação brasileira. Mas de qualquer forma é um ponto de atenção aí, porque se cair muito a exportação, muito mais do que a gente está prevendo, eu acho difícil, mas é uma possibilidade, aí a gente não vai ter um ambiente tão positivo, tá, pessoal? Então é importante acompanhar. De uma forma geral, assim como na soja, o ambiente para o preço do milho é positivo nos próximos meses. De novo, não que o preço vá disparar, mas é um ambiente que a gente pode ter espaço para valorizações nos preços, tá? Só para mostrar a questão da exportação, realmente a exportação está muito mais fraca que no ano passado e isso acaba deixando um pouco mais de milho no mercado interno. Como a gente teve essa quebra produtiva aí, importante de 15 milhões, 10, 15 milhões, isso tende a levar a um equilíbrio melhor do quadro de oferta e demanda, não pressionando tanto as cotações. Aí com relação à safra americana, da mesma forma que eu falei para a soja, né? No caso do milho é o contrário, porque a área americana deve cair, não que isso vá mudar muito o quadro de estoques americanos no sentido negativo. Pelo contrário, mesmo com área menor nos Estados Unidos, a tendência é de uma produção grande ainda, que deve levar a estoques maiores. O estoque americano de milho já é grande e pode crescer mais ainda, caso se confirme essa safra esperada, né, cheia, que está se esperando hoje. Então isso pode levar a estoques maiores, e estoques maiores é preço pressionado em Chicago. Então, diferente da soja, mesmo que a gente tenha uma redução na área de milho, Chicago pode não reagir positivamente. Na verdade, tende a reagir negativamente porque a produção deve crescer. Então é um ponto de atenção aí bastante importante daqui para frente, tá, pessoal? Só para finalizar, já indo para o final aqui para finalizar, questão da Argentina também com uma recuperação importante nessa temporada. E ela que está roubando bastante exportação do Brasil, tá, pessoal? Brasil, Estados Unidos e Paraguai estão sendo impactados aí negativamente nas exportações, porque a Argentina está voltando com uma produção bem maior que a do ano passado, que também teve problemas, tá, pessoal? Então isso é bastante importante, responde muito do porquê a gente está exportando menos nessa temporada. Então, de uma forma geral, tá, pessoal? O quadro para soja e milho ele é positivo para os próximos meses. Obviamente, a gente tem que acompanhar todos esses fatores aí que formam os preços, principalmente agora o clima americano, né? Mas a tendência aí para os preços é de firmeza no segundo semestre. Então, para quem depende aí da compra de soja, de milho ou de subprodutos da soja de milho e do milho para o segundo semestre, é interessante antecipar essas compras diante desse quadro de aumento de preço. Obviamente, quem é produtor pode se beneficiar disso, mas quem depende desses produtos aí, principalmente na pecuária e tudo mais, tende a ter um aumento de custo aí, porque a tendência é positiva para os preços desses dois produtos aí, salvo alguma surpresa, obviamente que a gente não pode abrir mão de alguma novidade ali na frente, né, principalmente relacionada à safra americana, que inclusive, se daqui a pouco a gente tem um problema na safra americana, a gente vai ter mais força para preço ainda, né, via Chicago. Então esse é o cenário que a gente está enxergando, né? Então, de uma forma geral, a tendência é positiva para preço de soja e milho, mais para soja do que para milho, né? Porque no milho a gente tem essa queda de exportação, mas ainda assim a gente não vê um grande ambiente negativo, né? Um espaço muito grande para a gente ter ajustes negativos
nos preços dessas duas commodities, pelo contrário, a tendência é de ajustes positivos aí até o final do ano. Tá bom, pessoal? Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, um pouquinho dos cenários aí de soja e milho, e a gente está à disposição aqui em Safras e Mercados, só entrar em contato conosco. Um abraço, até mais!